Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, Lá fala amanhã quer voltar. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. Esse Estado, é essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados. Passos perdidos na Rádio Observador. Esta semana o Primeiro-Ministro volta a enfrentar a oposição no Parlamento, mas na semana passada o PSD e a oposição até conseguiram chegar a um entendimento. Ao fim de quase um ano estará desbloqueado o impasse relacionado com a eleição dos órgãos externos à Assembleia da República. E isto foi numa dança a três, e é numa dança a três que vamos para o bate-boca. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. é uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Esta semana a troca de palavras foi fora do hemiciclo, porque até ver, Miguel Viterbo Dias, bem-vindo, há finalmente um acordo para resolver um impasse sobre as eleições para os órgãos externos. Sim, isto é ver para crer, mas ao que tudo indica, para já as coisas estão bem encaminhadas. Foi anunciado na terça-feira, apesar de ter ainda alguns detalhes em aberto. PSD, Chega e PS chegaram a acordo sobre a escolha de nomes para o Conselho de Estado, a Provedoria de Justiça e outros órgãos eleitos pela Assembleia da República, e pelo caminho encontraram também uma metodologia para indicar os juízes ao Tribunal Constitucional. A notícia sobre o acordo foi adiantada em primeiro lugar num comunicado do Partido Socialista e pouco tempo depois foi o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, a dar conta de que os sociais-democratas tinham conseguido ser os pivôs para firmar este acordo. Chegamos a um acordo para que as eleições se realizem em maio e chegamos a um acordo quanto à composição do Tribunal Constitucional naquilo que diz respeito à responsabilidade da propositura dos nomes. É evidente que tiveram sempre em cima da mesa nomes. Discutimos nomes para saber se as pessoas têm ou não têm o perfil adequado ao exercício das funções. E creio que os nomes que foram acordados entre os partidos e que os senhores jornalistas a seu tempo, sei que têm muita curiosidade, mas a seu tempo saberão. Hugo Soares a dar conta dos detalhes do acordo e a adiantar até que, para além de quem indica quem, foram já discutidos nomes para esses lugares que mereceram a aprovação dos três partidos. Assim, cada partido indicará um nome para o Tribunal Constitucional e o PSD indicará um segundo que deverá ocupar o lugar de presidente e que será uma personalidade acima da crítica, ou seja, que consiga agradar ao PS e ao Chega. E Hugo Soares garante que este acordo é mesmo a três. É um entendimento a três para que a composição do Tribunal Constitucional se possa fazer definitivamente a quando da eleição conjunta de 4 membros do Tribunal Constitucional. A negociação está fechada, encerrada, e a eleição far-se-á quando tiverem que se eleger os 4 membros do Tribunal Constitucional. Fechada e encerrada, assegura Hugo Soares, no fim deste longo processo e que só estará finalizado definitivamente durante o mês de maio. Sendo que, para André Ventura, a questão do acordo a três tem outras nuances. O líder do Chega deu conta em comunicado do aval que deu ao acordo, mas depois, de viva voz, fez questão de afirmar que o Chega apenas conversou com o PSD e que foram os sociais-democratas a conversar com o PS. O acordo que foi a base destas indicações foi um acordo entre o PSD e o Chega, entre o primeiro e o segundo partido do Parlamento. Houve, paralelamente, dois acordos, na verdade, entre o PSD e o Partido Socialista, aos quais o Chega é completamente alheio, mas que tolerou por razões de desbloquear este impasse. Como disse, seria ou deveria ser o Chega a nomear o Provedor de Justiça nesta legislatura. Um Chega tolerante, mas que não quer ficar na fotografia ao lado do PS e que mantém ainda a esperança de convencer o PSD a abdicar mesmo dos socialistas. Essa negociação segue ainda em curso, não está ainda fechada. Entenderam os líderes dos três partidos que não havia condições ainda de fechar essa negociação a 4 e por isso vai ser prolongada. O que já é certo é que 2 nomes serão do PSD e um do Chega. Não vejo como solução ideal que seja o Partido Socialista a indicar esse nome. Para ser franco e para que estejamos a falar todos verdade uns com os outros, há aqui divergências entre o Chega e o PSD em relação a essa matéria. As negociações vão continuar.
Para Ventura, a negociação ainda não está fechada, ao contrário do que diz Hugo Soares. Na quinta-feira teremos já uma primeira imagem se o acordo foi ou não cumprido, com as eleições para o Conselho de Estado e também para a Provedoria de Justiça. No Conselho de Estado, ao contrário do que já aconteceu no passado, os 3 maiores partidos abdicaram de ter uma lista conjunta e o PS vai concorrer em separado. Contra a opinião do líder da maior bancada, Hugo Soares, que preferia mesmo dar esse sinal de união. Confesso que o normal era que houvesse uma só lista para o Conselho de Estado. Foi assim sempre, foi assim na anterior legislatura, já com um Parlamento bastante fragmentado e com o Partido Chega com o mesmo número de deputados do Partido Socialista. Não foi esse o entendimento do Partido Socialista, resta-me respeitar esse entendimento e apresentar a sufrágio aos senhoras e senhores deputados a lista que vos comuniquei. Listas separadas, embora no passado, na liderança de Pedro Nuno Santos, que já agora faz anos hoje, chegou a existir uma lista do PSD, PS e Chega, para o Conselho de Estado. Ainda assim, para este órgão, os membros são eleitos por método de onde, pelo que serão eleitos 4 membros da lista do PSD e do Chega, 1 do PS. Assim, o PSD mantém Leonor Beleza e Carlos Moedas, soma Pedro Duarte, já o Chega mantém o nome de André Ventura e o PS tem como cabeça de lista o presidente do partido, Carlos César. O segundo nome é a ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, mas sem hipóteses reais de ser eleita. As eleições para o Conselho de Estado e também para a Provedoria de Justiça, que estão marcadas para esta quinta-feira, 16 de abril, um dia antes da primeira reunião do Conselho de Estado, convocada por António José Seguro. Agora vamos aos destaques desta semana. E começamos pela positiva, e o teu sinal mais vai para o líder parlamentar do PSD. Parece ter conseguido descalçar esta bota e encontrar uma solução salomónica para o Tribunal Constitucional. O PSD fica com a responsabilidade de indicar um nome à prova de bala, mas indica 2 nomes para o Palácio Raton, conseguindo distribuir os restantes por PS e Chega. Hugo Soares frisou sempre durante o processo que os líderes partidários ou de bancada se comprometeram demasiado cedo com soluções demasiado extremadas, e o que é certo é que o PS acaba mesmo por ter que aceitar que o Chega indique um nome, depois de numa fase inicial do processo ter afastado por completo essa possibilidade. E agora vamos ver quem está a descer. E a tua corneta vai para José Luís Carneiro. Em sentido precisamente inverso ao Hugo Soares, ou seja, por causa dos órgãos externos, o secretário-geral do PS ficou colado à posição inicial do líder parlamentar Eurico Brilhante Dias, que afastou por completo conversas com o Chega. O PS acaba mesmo por entrar neste acordo a 3, apesar de insistir também que só conversou com o PSD, e mostra sobretudo que a preocupação não era o Chega indicar nomes, mas sim manter uma espécie de cota na indicação de juízes para o Tribunal Constitucional. Vamos agora olhar para a agenda. Esta semana o Primeiro-Ministro volta a enfrentar a oposição na Assembleia da República. Para mais um debate quinzenal, que está marcado para quarta-feira a partir das 3 da tarde. Com a reforma laboral num verdadeiro impasse, o Primeiro-Ministro vai ser pressionado pela oposição a dar o passo em frente, isto é, levar a lei ao Parlamento, ou a recuar, que quer dizer apresentar ou aceitar uma proposta totalmente diferente. Também esta semana são ouvidos 5 ministros no Parlamento. Amanhã à tarde, terça, Margarida Balseiro Lopes, da Cultura, e Nuno Melo, da Defesa. Na quarta-feira, José Manuel Fernandes, da Agricultura, Maria da Graça Carvalho, do Ambiente, e também António Leitão Amaro, da Presidência, são ouvidos durante toda a manhã. Ainda na quarta-feira, a partir das 10 da manhã, vão ser ouvidas as comissões intermunicipais de Leiria e do Médio Tejo, audições relevantes para perceber se já foram ou não ultrapassados os bloqueios para o pagamento dos apoios para a recuperação das zonas mais afetadas pelas tempestades. Os destaques desta semana, aos quais se soma a eleição para os órgãos externos na quinta-feira. Agora vamos tentar ouvir as conversas de bastidores. Quando há jornadas parlamentares de um qualquer partido, os trabalhos na Assembleia da República são suspensos. Mas, Miguel, o Chega decidiu continuar a trabalhar, foi isso? Sim, e só reparamos nisso porque pediram ajudas de custo. O partido de André Ventura marcou uma reunião do grupo parlamentar para um dia de jornadas parlamentares do PSD, mas não comunicou ao Presidente da Assembleia da República. O caso ganhou outros contornos porque, como revelou o Jornal Público esta semana, os deputados do Chega pediram as ajudas de custo, mas como o partido não comunicou a realização do encontro, Aguiar Branco acabou por não reconhecer esse dia como sendo de trabalhos parlamentares. Assim, num despacho publicado no final do mês de março e conhecido agora, Aguiar Branco conclui que não estavam reunidos os pressupostos para considerar a reunião uma causa relevante.
para atribuir estas ajudas de custo aos deputados do Chega. Para o encontro ser formalmente considerado, o que é que deveria ter acontecido? Era uma espécie de autorização prévia? Sim, porque as regras ditam que quando há jornadas parlamentares de algum partido os trabalhos param. Como esse pedido do Chega para reunir de forma extraordinária não existiu, Aguiar Branco entendeu que não podia atribuir a autorização a posteriori, sobretudo porque o que estava em causa era o pagamento de ajudas de custo. Ora, no dia 11 de março, quando decorriam as jornadas parlamentares do PSD em Caminha, distrito de Viana do Castelo, o grupo parlamentar do Chega reuniu na sala do Senado e no dia seguinte pediu as ajudas de custo previstas no Estatuto dos Deputados e que são pagas por cada dia de presença no Palácio de São Bento. Mas, como os trabalhos estavam suspensos, a reunião não pode ser considerada. Aguiar Branco acrescentou ainda no despacho que não é prática do Parlamento fazer tais pagamentos em situações idênticas, pelo que não existe um precedente, o que levou o Presidente da Assembleia a indeferir o pedido do Chega. Mas é possível, Miguel, pedir um regime de exceção para que outros partidos realizem atividades parlamentares, mesmo quando os trabalhos estão suspensos? Sim, mas não estão apenas dependentes da boa vontade ou do bom humor do Presidente do Parlamento. O regimento da Assembleia até permite que se possam realizar atividades no Parlamento em dias de jornadas parlamentares, diz ainda assim que devem ser pontuais e que precisam da tal autorização. Acontece que não é apenas o Presidente a autorizar, mas tem também que contar com a anuência da bancada que promove as jornadas. Isto é, também o PSD tinha que ter validado a realização desta reunião do Grupo Parlamentar do Chega. Como não chegou sequer a existir um pedido, também não houve lugar ao pagamento das tais ajudas de custo. E assim chegamos ao fim dos Passos Perdidos. Para a semana, há mais com Miguel Viterbo Dias. Até para a semana. E na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, o que Vá lá para amanhã, quero voltar. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. Deputado, é essa a lógica. É essa a lógica. Parece. Senhores deputados,